Estamos naquele projeto da Igreja Sal da Terra Central, na trilha do Evangelho. Ultimamente estamos estudando o Evangelho de Marcos e hoje estamos na parte número 5, ainda no capítulo 1. De hoje será do versículo 29 até o versículo 39. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Provavelmente terminou aquele culto da sinagoga que nós vimos na aula passada e Pedro se sentiu na liberdade de convidar o Senhor Jesus para almoçar. Era um sábado e eles agora tinham deixado as redes, os seus barcos, para serem pescadores de homens. E aqui, como curiosidade, se você olhar na sua Bíblia, dependendo da tradução, na minha ocorreu isso. Desde o versículo 29 até pelo menos o 44, todos começam com o conectivo e. É muito interessante. Isso tudo para evidenciar a urgência que o Marcos tinha de propagar o Evangelho do Senhor. Além disso, essa urgência, ela fica mais ainda reveladora quando ele usa aquele adjunto adverbial de tempo, o logo. Nós vamos ver logo aqui no 29, um logo, que isso reflete a urgência que ele tinha. São, ao todo, 41 logos dentro do Evangelho de Marcos. Lembrando o que já foi dito, que Marcos tinha como preocupação os romanos. Então ele vai apresentar Jesus como servo. E servo não tem tempo de descansar. Servo tem que trabalhar, não sobra tempo para ele. Esse dia era um sábado. Eles tinham ido à sinagoga e agora estavam indo para casa almoçar. Era comum Jesus ir às sinagogas. Isso era muito comum para ele. As sinagogas eram o protótipo do que hoje é a Igreja de Cristo. E esse hábito nós devemos incentivar aos crentes fiéis. Continuar indo à igreja, assim como Jesus fazia. Frequentava usualmente as sinagogas. Nós também devemos nos congregar usualmente. Provavelmente a casa era da sogra de Pedro. E cogita-se que talvez Pedro esteja recém-casado nessa ocasião. E ele, que era de Betsaida, ele e o seu irmão André, estavam momentaneamente morando na cidade da sua então esposa. E ela morava com a sogra, provavelmente viúva, e eles estavam morando então na cidade da sua esposa, Cafarnaum. Certamente ele era casado, porque aqui fala que ele tinha sogra, e nós já vimos também que em 1 aos Coríntios 9:5, esse fato dele ter uma esposa é destacado. A Igreja Romana defende a ideia de que Pedro não se casou, que ele não era casado. Isso para sustentar a teoria de que ele foi o primeiro Papa da Igreja Romana. A ideia do celibato para sacerdotes, ela é uma invenção humana, ela não tem base bíblica. E essa invenção humana surgiu por volta do ano 400 depois de Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai aconselhar o celibato, mas não para os sacerdotes, ele vai aconselhar para qualquer cristão que desejar se dedicar mais a Deus e ao serviço do Senhor. Se você quiser se aprofundar sobre esse assunto, leia 1 aos Coríntios, capítulo 7 todinho, que fala disso. Conforme o depoimento de 2 pais da igreja, filósofos e comentadores dos evangelhos, o Clemente de Alexandria, que por volta do ano 150 depois de Cristo, e Eusébio, mais ou menos ano 300 depois de Cristo, eles nos contam que a esposa de Pedro
também foi martirizada. Inclusive, ela morreu na frente do seu esposo. Versículo 30. E a sogra de Simão estava deitada, com febre, e logo lhe falaram dela. Se ela estava deitada, estava com febre, isso quer dizer que aquela indisposição dela não permitiu que ela tivesse ido à sinagoga. E no fim do culto, o Pedro deve ter se sentido à vontade, deve ter convidado Jesus para ir almoçar na casa dele. Chegando lá, provavelmente, começaram a apresentar os familiares para o Senhor Jesus. E faltou a sogra, então eles nomearam, e tem também a minha sogra, ou se foi a esposa de Pedro que estava falando, ela falou, tem também a minha mãe, mas ela está no quarto, ela está com febre. E quando Jesus ouve falar isso, Jesus se interessa por ela. Lembrando que febre, hoje nós sabemos, ela não é uma doença em si mesma. A febre, não raro, ela vem acompanhada de outros sintomas, como dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar, enjoo, várias indisposições. E provavelmente alguma coisa mais grave estava por trás da febre, porque esse aumento da temperatura, ele estava revelando que havia algo de inflamatório no corpo daquela mulher. A gente não sabe há quanto tempo essa enfermidade estava instalada. Muitas vezes, quando eu não me sinto muito bem disposta, eu logo oro para o Senhor me curar, porque eu não sei se aquilo lá vai significar que alguma coisa mais grave esteja se instalando. Então, antes que fique mais grave, eu já vou logo orando e pedindo para Deus repreender qualquer enfermidade. Nesse versículo 30, mais uma vez a gente vê o logo de Marcos. E essa mulher estava com muita indisposição, mas o versículo 31 nos revela que, então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e ela o servia. Jesus provavelmente pediu para ele ser levado até o quarto onde ela estava. Ele, nesse quarto, a curou, em seguida pegou-a pelas mãos e a levantou da cama. Não quer dizer que ele pegou a mulher no colo e a levantou. É isso que quer dizer. A descrição é que a febre a deixou. Porque naquela época eles não tinham o entendimento que a gente tem hoje. Mas nesse versículo nós podemos ter certeza. A enfermidade é que deixou. E o sintoma da enfermidade, que era a febre, também parou de existir. E começou a servir. Que exemplo? É claro que ela não pôde fazer muito em serviço, porque era sábado. E os judeus, eles não quebravam a lei do serviço no sábado, eles tinham regras rígidas. E ela está dando um grande exemplo como mulher cristã, porque muitos recebem curas, recebem milagres e se esquecem completamente de quem lhes deu essa cura, esse milagre. E esquecem totalmente de Jesus. Algumas reflexões passam pela nossa cabeça diante desse tema. Alguém que está doente pode se perguntar: crente fica doente? É claro, sem dúvida. E ele será curado sempre? Não. A própria Bíblia vai nos dizer de algumas pessoas que morreram de doença. O profeta Eliseu, se você for até 2 Reis 13:14, você vai ver que Eliseu, ele ficou doente e ele morreu daquela doença da qual ele ficou doente. O Timóteo tinha problemas estomacais e algumas enfermidades frequentes. Tanto que Paulo, talvez após ter se aconselhado com Lucas, que era
o médico amado, ele recomenda lá em 1 Timóteo 5:23 que Timóteo fizesse uso de um pouquinho de vinho e assim ele demonstra, ele deve ter orado por Timóteo, mas algumas coisas a gente não sabe por quê, Deus sabe, nós não somos curados, então a gente tem que procurar a medicina, porque a medicina é de Deus. Também outros exemplos é que Paulo orou por Trófimo, isso está em 2 Timóteo 4:20, e Trófimo não ficou curado. Isaac também, na sua velhice, perdeu a visão e ele morreu dessa forma, não foi curado. Isso está em Gênesis 27:1. E o mesmo a gente pode comparar com as pessoas que morrem. Os apóstolos, muitos morreram martirizados precocemente. As pessoas às vezes argumentam, mas se Deus tivesse deixado o apóstolo Paulo viver mais tempo, ele teria propagado o evangelho muito mais. É verdade, mas Deus, que tem esse domínio sobre a vida humana, é ele que coordena. E se a gente for lembrar de um outro exemplo, lá em João 21:18-22, após Jesus ressuscitado chegar para Pedro e perguntar por 3 vezes, tu me amas? Ele responde, e aí o Senhor Jesus vai falar, olha, quando você era moço, você ia para onde você queria, mas quando você ficar velho, eu vou te falar já antecipadamente, você vai ser conduzido e vão fazer com você aquilo que você não queria. Isso é, Jesus estava preparando ele, que na época dele morrer, ele ia ser conduzido à morte, e ele não ia ter querer. Em seguida, Pedro pergunta sobre João, porque João estava lá do lado, e Pedro pergunta, e com este apóstolo, o que vai acontecer? E Jesus dá uma bronquinha nele. Fala, olha, não te interessa saber o que vai ser dele. Por quê? Não é da sua conta. É Deus que sabe. E a gente sabe que João morreu com quase 100 anos. Planos de Deus. Versículo 32. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Era sábado. Então, as pessoas que estavam lá na sinagoga, algumas não estavam, mas as que estavam divulgaram o máximo possível aquela cura. E eles ficaram de olho para ver para onde que Jesus ia. Então, ficaram esperando o sol se pôr para eles irem atrás de Jesus, levando os seus enfermos e os seus endemoniados. Na nossa cultura, nós esperamos chegar meia-noite para começar a contar um novo dia. Para os judeus, não. Era o pôr do sol que fazia essa diferenciação de um dia para outro. Por isso que é muito importante, quando a gente for estudar a Bíblia, pensar como é que aquele destinatário, aquele judeu, ia reconhecer aquelas palavras. Porque se a gente tiver um entendimento ocidental, nós vamos ter distorções do entendimento da palavra de Deus. É preciso entender como o judeu entendia. E o versículo 32 fala que todos trouxeram os seus enfermos e os seus doentes. E não era pouca gente, não. Isso dá para perceber. E Cafarnaum, por certo, tinha muitos enfermos e muitos endemoniados. Versículo 33. E toda a cidade se ajuntou à porta. Quando ele fala que toda a cidade, ele está usando um recurso que se chama um recurso, como é que chama isso daqui? É um recurso de linguagem, é uma hipérbole. Ele está falando algo muito exagerado porque ele está querendo mostrar
que é uma quantidade muito grande que não vale nem a pena você citar quanto em numeral. Então ele está falando toda a cidade. A gente usa muito essas hipérboles quando a gente fala, todo mundo está sabendo da novidade. Na verdade, alguns podem não ficar sabendo, mas a gente usa a expressão todo mundo, querendo dizer que é uma grande quantidade de pessoas. E a casa de Pedro, ela ficou famosa. Não que ela tivesse feito alguma coisa para ficar famosa, mas era a fama de Jesus que passou para ela. Isso acontece conosco hoje. Às vezes o nosso ministério nos dá uma certa fama, mas a fama pertence ao Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Deve ter sido engraçado alguém daquela casa abrir a porta e ver tanta gente aglomerada lá na frente. Versículo 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque o conheciam. Curou enfermidades diagnosticadas, não diagnosticadas, algumas simples, outras complexas, doenças relacionadas a possessões demoníacas e não relacionadas. De tudo o Senhor Jesus conseguiu fazer as curas. Jesus nunca experimentou o fracasso. Ele sempre teve sucesso em tudo que fez. E nessa data, provavelmente, muitas pessoas chegaram lá totalmente tristes e chorosas, mas saíram de lá alegres e confiantes. Quantos milagres Jesus operou naquele dia? Não dá para saber. Como diz o João, no finzinho do seu evangelho, se fossem escrever todos os milagres que Jesus fez, nem ainda todos os livros do mundo poderiam ser capazes de conter esses relatos. Então foram muitos milagres. E Jesus não dava trela para demônio. Alguém pode pensar, se eu fosse Jesus, eu deixava os demônios falarem, porque os demônios ficavam falando, tu és o Cristo, Filho de Deus, e isso dava uma ajuda para a pregação dele. Na verdade, lá em Marcos 9, mais para frente nós vamos ver, mas eu já vou adiantar, Jesus vai falar, quem não é contra nós, é a favor de nós, porque João encontrou uma certa pessoa expulsando demônios, e João foi lá e proibiu, porque essa pessoa não fazia parte dos apóstolos. E Jesus falou, não repreendam essas pessoas, porque quem é por nós não é contra nós, mas demônios, eles são totalmente contra tudo que se chama e se relaciona a Deus. Eles nos odeiam. Não aceite ajuda de demônio de forma alguma. Um outro exemplo foi o de Paulo, lá em Atos 16, quando ele estava andando e uma mulher que tinha espírito de adivinhação ficou atrás deles, falando, estes homens que nos anunciam um caminho de salvação são servos do Deus Altíssimo. E Paulo, depois de um tempo, ele se incomodou com aquilo e foi lá e repreendeu. Não aceite a ajuda de demônios. Eles querem o nosso mal. Versículo 35. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava. Esse muito cedo, ele está entre 3 da manhã e 6 da manhã, porque ainda é escuro. Jesus dormiu muito pouco. Lição. Se Jesus orava, imagine nós quanto que precisamos orar. Se o meu dia estiver cheio de atividades, minha agenda estiver lotada, mais ainda eu preciso parar um tempo e orar. Porque a oração abre portas e fecha portas inconvenientes. Versículo 36. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. De certo, quem com ele estava era André, João e Tiago.
Os 4 ainda estavam um pouco perdidos, porque eles haviam abandonado as redes, os barcos, a profissão, e agora eles eram pescadores de homens. Mas aí a multidão chegou para eles e elas pediam Jesus. E eles não sabiam bem como se comportar, então eles foram atrás de Jesus. Essa realidade vai ser a oposta, vai se mudar drasticamente, porque lá em Atos 5, eu vou ler para vocês o que aconteceu. Jesus já havia subido aos céus e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Então, depois que Jesus subiu aos céus, os apóstolos desempenharam os milagres da mesma forma que Jesus. Quando mostra que as pessoas colocavam seus doentes na rua para que, porventura, a sombra de Pedro passasse por cima deles, isso era um sinal de fé. Na verdade, a Bíblia não está falando que a sombra curava, mas eles eram tão respeitados e as pessoas tinham consciência de que Deus agia por meio deles, que elas tinham essa fé. Provavelmente, alguns foram curados, sim, mas a Bíblia não está incentivando que a gente use dessa prática hoje. Versículo 37. E achando, quer dizer, Pedro, Tiago, João, André, achando a Jesus, lhe disseram, todos te buscam. Então eles estavam assim, sem graça, sem saber como se comportar. Versículo 38. E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. Veja que o foco de Jesus está na pregação, não na cura, nem na expulsão de demônios. Em primeiro lugar vem a pregação da palavra. Os milagres são consequência da pregação da palavra. Essa tem que ser a nossa meta também. Versículo 39. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Novamente, a pregação ela é priorizada por Jesus. Se não houver pregação da palavra, os demônios saem no nome de Jesus, mas eles vão tentar voltar. E ao tentar voltar, se eles encontrarem a casa cheia do Espírito Santo, eles não vão conseguir entrar. Eles não têm mais autoridade, porque agora tem um valente que ocupa a casa. Esse valente é o Senhor Jesus. Portanto, se não houver pregação, não há como o evangelho ser propagado e os mistérios e os ministérios acontecerem. A prioridade é pregação do evangelho. Por hoje é só. Até a próxima!